Irmãos, aqui estamos novamente. Eu gostaria de começar hoje a estudar com vocês as 7 frases de Cristo na cruz. Alguns falam 7 palavras de Cristo na cruz, mas na verdade foram frases, não foram simples palavras. E o que cada uma quer dizer hoje e queria dizer naquela época. O que podemos aprender com todas essas frases? E qual a profundidade de todas elas? Então, a primeira frase está em Lucas, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo eles as vestes dele, lançaram sortes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira frase mostra Jesus intercedendo pelos pecadores. Ele já tinha tomado o lugar de um pecador. Ele foi escolhido para morrer na cruz, enquanto o malfeitor Barrabás foi solto. Então, ele tomou a cruz de Barrabás. Ele pegou aquela que deveria ser a morte de Barrabás. E a nossa própria morte, claro. Ele veio para isso. E ali, a primeira coisa que Jesus faz na cruz é pedir perdão. Não por ele, porque ele é totalmente perfeito, ele é totalmente santo, nunca se desviou do caminho. Mas pedir perdão por aqueles que ainda iam pecar contra ele. Foi logo no início. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A igreja tem que pregar o evangelho. Ah, pastor, mas eu não sei pregar, isso foi dado aos pastores fazer. São os pastores, são pagos para isso. Não. Então somente os pastores receberam o perdão. É claro que não. Claro que não. Pregar o evangelho é mostrar o perdão de Jesus, confiando que quem vai aplicar esse perdão no coração do ouvinte é Deus. Nós, presbiterianos, somos acusados de sorveterianos por causa da predestinação. Somos pessoas frias. Não, Deus predestinou, então não precisa pregar. Não. A predestinação e a evangelização caminham juntas. São irmãs gêmeas, siamesas. Não existe a predestinação sem a evangelização. E a evangelização é a garantia da salvação do homem, mas a predestinação garante o evangelismo. O que nós estamos fazendo é apenas falando. Falar. Quem vai aplicar no coração certo estas palavras é aquele que elegeu, é Deus. A predestinação e a evangelização não são inimigas. Não, de forma alguma. A predestinação garante a eficácia da evangelização. Porque fala de perdão. Fala de perdão. E a igreja é a comunidade do perdão. Sim, porque só faz parte da igreja aquele que foi perdoado. Tá certo que tem alguns que acham que estão fazendo parte da igreja, mas tem que chegar o momento em que eles vão nascer de novo. Quem faz nascer de novo é Deus. Então a primeira frase fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A palavra perdão no Antigo Testamento, ela quer dizer desculpar, desviar de rumo, afastar do caminho, causar afastamento, separar, retirar, abolir. Então, perdão é muito mais do que estar desculpado. Não, foi abolida a sua violência contra mim. Acabou, não tem mais.
Isso nós vemos no Salmo 130, versículo 4. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Isaías 27, 9. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este é todo fruto do perdão do seu pecado, quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal, feitas em pedaços, não ficarão em pé os postes ídolos e os altares de incenso. O perdão, ele afasta a nossa condenação do pecado e, ao mesmo tempo, afasta a nossa idolatria. Nos desassocia a idolatria, seja ela qual for. Nós não podemos, nós evangélicos, nós reformados, protestantes, não podemos apontar o dedo para uma determinada igreja e dizer é idólatra, porque nós muitas vezes somos idólatras. Idolatramos pastores, idolatramos conjuntos de louvor, idolatramos certas marcas, idolatramos alguns trabalhos da igreja, não todos os trabalhos da igreja, idolatramos alguns capítulos da Bíblia, não a Bíblia inteira. E às vezes adoramos até mesmo o Deus errado, mesmo tendo Bíblia. Quando nós tiramos de Deus algumas coisas que é da essência de Deus. Por exemplo, justo juiz. A mão pesada sobre o pecado. Deus é amor, Deus é amor. Sim, é amor, mas é justo. Mas é juiz. Mas é punição. Este é o Deus da Bíblia. Nós somos idólatras quando rasgamos a Bíblia e jogamos fora o Antigo Testamento e ficamos só com o Novo. Mas Jesus veio mostrar aqui perdão. Perdão envolve não ter que pagar pelo erro e se afastar do erro. Ter uma vida nova. Foi isso que Jesus disse para a mulher. Onde estão os teus acusadores? Não tem nenhum? Não. Vai e não peques mais. E Jesus na cruz do Calvário, ele coloca isso. Jesus foi até o final da maldade humana. Foi açoitado a noite toda. Blasfemaram contra ele, jogaram injúrias contra ele, fizeram zombaria de Jesus, lançaram sorte para ver quem ficaria com a roupa dele. É interessante que o Evangelho diz que os fariseus, meneando, zombavam de Jesus. O nosso professor, reverendo Schalkwijk, disse que menear era colocar a língua para fora e balançar a cabeça. É aquele gesto ridículo. Faziam isso para Jesus. Jesus estava nu na cruz. Na Idade Média, que alguém resolveu, por pudor, colocar um lenço envolvendo a cintura de Jesus, mas não era assim que se crucificava. Crucificavam a pessoa nua, para mostrar toda a sua vergonha, para ser um castigo corporal, um castigo moral, emocional. E lá estava Jesus, enfrentando as injúrias, um julgamento nulo, testemunhas falsas, açoites. Os açoites eram feitos com azorragues. Alguém já viu um azorrague? É um pequeno bastão desse tamanho com várias tiras de couro e na ponta das tiras eles colocavam pequenos ossos ou então chumbo para quando batesse aquilo grudasse na pele e puxasse a pele da pessoa. E eles tinham uma superstição. O azorrague tinha que ser usado em sessões de 39 chicoteadas, parava porque não podia pôr 40, porque 40 era o número de sofrimento no deserto. Daí eles começavam a contar de novo. Jesus passou a noite assim. Depois aquela cruz pesada e lascada nas costas. Aquelas ferpas entrando. Depois é crucificado nu. Os mosquitos ao redor dele. E a primeira coisa que ele fala na cruz. Poderia ter sido. Ad
coloquem anjos. Mas ele preferiu os cravos. Ele preferiu dizer assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Tem misericórdia deles. Afaste deles esse pecado. Afaste dele essa injúria. Cristo mostra que ele é o único que pode interceder. Cristo cumpre o seu papel e o seu ensino quando ele disse que deveríamos orar pelos nossos inimigos, lá no Sermão do Monte, no início do seu ministério. Agora ele mostra como é na prática. E eles estavam no máximo da maldade humana, no máximo, levando para a morte, mesmo sabendo que ele era inocente. Jesus mostra o perdão e mostra a extensão do seu amor pela criatura. Se nós estivéssemos no lugar dele, se nós fôssemos Deus no lugar dele, imediatamente os anjos desceriam dos céus e colocaríamos na cruz os fariseus, Anás, Caifás, Herodes, o covarde do Pilatos, o fujão de Pedro, os outros que também fugiram, só João ficou ali. Pai, perdoa-lhes. O perdão de Cristo é o ensino para a nossa vida. O perdão de Cristo, a súplica dele na cruz, teve resultado. A súplica de Jesus na cruz mostrou que ele, o amor dele é inviolável e é incondicional. Incondicional. Os homens não estavam amando e nem pedindo perdão quando ele ofereceu o perdão. Reverendo Álvaro Reis, antigo pastor, no começo do século XX, ele usou uma frase um tanto interessante a respeito do sacrifício do Senhor Jesus. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações. Está aqui. Crux pendentes cátedra docentes. Cruz pendentes cátedra docentes. Foi assim que ele começou o sermão em 1914. Pendido na cruz, ele senta na cadeira da instrução. O mestre usa a cruz como a sua cátedra para nos ensinar o que é orar pelos nossos inimigos. Orar por aqueles que nos perseguem. Orar por aqueles que nem ainda pecaram contra nós, mas sabemos que vão. Cruz pendentes, cátedra docentes. Ouçamos a voz deste poderoso professor que fez discípulos. E um deles foi Estevão, que também morrendo apedrejado, porque ele pregou para os líderes religiosos, coisa de 45 dias, 50 dias depois de Cristo, melhor, não mais, 60 dias depois de Cristo, ele prega falando de tudo do Antigo Testamento, cumprindo em Jesus, e joga na cara dos fariseus e dos sacerdotes que eles fizeram isso, e em compensação os sacerdotes jogam ele num buraco e ficam jogando pedra, pedra, pedra. E ele fala assim: não lhes imputes esse pecado. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quase parecido. Não lhes imputes, não coloque sobre eles esse pecado. E como resultado dessa oração, tinha um fariseu ali que não quis sujar as mãos nas pedras empoeiradas, preferiu ficar segurando as roupas e consentia na morte, um tal de Saulo. E que quando ouviu aquela oração de Estevão, não lhes imputes este pecado, ficou com ódio, mais raiva ainda. Isso foi o final do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos.
E diz o texto que surgiu uma grande perseguição. E esse Saulo saiu a cavalo para perseguir os cristãos. E uma grande luz apareceu. E uma voz ele ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz assim: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo era inimigo de Estevão. Saulo consentiu na morte de Estevão. Atos capítulo 9, versículo 1 diz que Saulo respirava ameaças. O que oxigenava o cérebro de Saulo era maquinar como prender os cristãos. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Senhor, não lhes imputes este pecado. Na cruz, Jesus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, põe na prática o que ensinou de orar pelos inimigos. E ali ele intercede por nós. Perdão do moribundo. A intercessão do sofredor. Que deu certo. Deu certo. Deus ouviu. Ouviu tanto que nós estamos aqui, comemorando a vitória de Jesus sobre a morte. Ouviu tanto que Saulo deixou de ser Saulo e foi transformado no apóstolo Paulo. O seu perseguidor, o seu acusador, poderá se transformar numa bênção espiritual. Só Deus sabe fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Comece a interceder pelo seu inimigo, mas com o mesmo carinho, com a mesma profundidade, com a mesma sinceridade que Jesus intercedeu na cruz e que Estevão intercedeu naquele buraco sendo apedrejado. Porque o seu maior inimigo pode se transformar no maior pastor de ovelhas. Às vezes o seu maior inimigo está aqui dentro de você mesmo. O seu egoísmo, a sua arrogância, o seu não querer dar o braço a torcer, não querer entender que Deus é amor e é justiça. Vamos orar. Senhor, sabemos que aquele que não te ama também não nos ama. Aqueles que não procuram conhecer-te também não querem saber do Evangelho. Mas da mesma forma que Jesus fez na cruz do Calvário, da mesma maneira que Jesus, logo na primeira frase, pediu que o Senhor perdoasse os seus inimigos, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, porque estão cegos, estão surdos, não conseguem compreender a razão das profecias. Senhor, que aqueles que perseguem a tua igreja sejam perdoados por ti e passem a saber o que é a igreja, a entender o que é isso. Aqueles que zombam de nós e da nossa fé no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa rua, dentro da nossa própria família. Senhor, esses que se mostram inimigos do Evangelho, perdoa-os, Senhor. Perdoa-os do mesmo jeito que o Senhor também nos perdoou, porque nós antes de nascermos de novo éramos iguaizinhos a eles. Senhor,
Perdoa aqueles que nos perseguem. Transforma-os em nossos irmãos na jornada da vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amanhã à noite vamos estudar a segunda frase na cruz. Amanhã, domingo, nós vamos estudar a segunda e assim será durante toda essa semana, até chegarmos no próximo sábado, que será a última frase da cruz, sexta-feira, que será a última frase da cruz, e daí vamos apenas comemorar, estudar sobre a ressurreição de Jesus. Tenham todos ótimos momentos de meditação e oração.